Zoe? Êxodo capítulo 9. Perdão, esqueci de dizer a vocês aí. Capítulo, não foi? Quem achou, diga amém. Vamos ler aqui até o verso. Nós falamos no culto passado, até o versículo 5, não foi? Vamos ler novamente. Acabadas essas coisas, alguns dos chefes vieram falar comigo, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, não se separam dos povos de outras terras e das suas abominações. Isto é, dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Tanto eles como seus filhos casaram com mulheres desses povos, e assim a linhagem santa se misturou com os povos dessa terra. Os chefes e os magistrados foram os primeiros a cometer esses pecados. Quando vi isto, rasguei as minhas roupas, o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça, da barba, e me sentei perplexo. Então se reuniram em volta de mim todos os que tremiam diante das palavras de Deus de Israel por causa das transgressões dos que tinham voltado do cativeiro. Porém eu permaneci sentado, perplexo, até a hora do sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, me levantei da minha humilhação, com as roupas e o manto já rasgado e pus de joelhos, e estendi as mãos para o céu e falei com meu Deus e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar-te a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre as nossas cabeças e as nossas culpas chegam até os céus. Desde os dias de nossos pais até hoje estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, fomos entregues aos reis de outras terras, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à vergonha. E hoje, como se vê. Agora, por um breve momento, se manifestou a graça do Senhor nosso Deus, deixando que alguns escapassem, dando-nos a estabilidade no seu santo lugar. Assim, iluminaste os nossos olhos, ó nosso Deus, e nos deste um pouco de vida em meio à nova servidão. Porque éramos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou em nossa servidão. Pelo contrário, estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor diante dos reis da Pérsia para revivermos, para levantarmos o nosso templo, do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para nos dar um muro de segurança que está em Judá, em Jerusalém. Oremos ao Senhor. Amado, a Ti, Senhor, damos graça e misericórdia e Te pedimos que o Senhor use da sua misericórdia, Pai, para que cada um de nós possamos sair daqui edificados com Tua palavra, com os ensinamentos, Senhor, corretos que estão contidos nessa palavra. Eu Te dou graça, e Tu és um Deus verdadeiro, um Deus justo, um Deus maravilhoso. E assim eu Te oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Poder sentar. Oração de confissão do sacerdote e do escriba Esdras. Diante desse contexto que nós aqui acabamos de ler, o povo de Deus volta novamente à Terra Santa, a terra de Jerusalém, para se reconstruir da grande derrota do qual o povo de Deus passou, sendo levado cativo ao cativeiro pela Babilônia. E como nós vimos aqui no final da leitura, Deus deixa com que alguns voltem novamente. Deus faz com que outras pessoas saiam daquele contexto e voltem novamente a Jerusalém para que pudesse reconstruir novamente aquele povo, aquele reinado do povo de Deus. Mas o grande assunto principal dessa carta de Esdras é nós tratarmos sobre avivamento, que é um ponto que tem se esquecido demais no meio do povo de Deus. E pastor, o que é avivamento? É Deus trazer pessoas de volta à vida, pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão fracas, pessoas que estão tristes, pessoas que estão sem força alguma para buscar o Senhor.
Isso é avivamento. É Deus trazer de volta, é reavivar. Uma pessoa que era ativa e agora não é mais. Uma pessoa que vivia para o reino de Deus e agora não vive mais, está triste com alguma coisa que aconteceu na igreja, que aconteceu com a família ou com sua vida. E nós podemos fazer algumas perguntas e algumas aplicações dizendo da seguinte forma: o verdadeiro avivamento começa com quebrantamento diante da santidade de Deus e o reconhecimento do nosso pecado coletivo. Esse é um ponto que nós devemos recorrer, é o quebrantamento diante do Senhor. Nós hoje falamos com muitas pessoas e você vê pessoas com os egos muito inflamados. Pessoas que não reconhecem os seus pecados, as suas misérias, pessoas que não reconhecem o estado que se encontra. Isso é terrível. Tem pessoas que têm um orgulho, o ego muito elevado. Isso faz com que esses avivamentos não ocorram. Porque Deus, Ele quer pessoas quebrantadas. Pessoas que reconheçam o estado que elas se encontram. E reconheçam ainda mais a santidade de Deus. Como Deus é santo. O Deus que servimos. Que todo pecado que nós cometemos está ferindo a santidade do Deus Todo-Poderoso. E hoje nós devemos perceber também que existe um reconhecimento do pecado coletivo, que é quando a igreja inteira entende que está fraca de forma espiritual e que precisa aprender mais do Senhor, que precisa se voltar mais para o Senhor, que precisa se humilhar mais diante de Deus e precisa orar mais diante do Senhor. Quantas pessoas estão nesse estado de tristeza? Quantas pessoas se encontram nesse estado totalmente sem força alguma para caminhar na caminhada do Senhor, carregando a sua cruz e negando a si mesmo? No verso 1 e no verso 2, isso nós falamos no culto passado, mas quero voltar novamente a alguns pontos aqui interessantes. É que o povo de Deus começou a se misturar com outros povos. Nós vimos aqui casamentos mistos com povos pagãos. Nós sabemos diante da palavra do Senhor que Deus tem uma regra com ele que era algo muito essencial, e isso não se apaga no Novo Testamento. Que o cristão, ele deve se casar e se relacionar com quem é cristão. Mas eu não estou falando de você se relacionar com a pessoa apenas que diz estar na igreja. É você se relacionar com a pessoa que de fato é cristã nas suas evidências diárias e práticas cristãs diárias. Ser justa, ser justo, ser honesto, ser honesta. Isso sim é transformar a imagem de Cristo e revelar a nós quem é quem. Porque hoje em dia, assim, não pastor, ele é cristão. Não é pelo simples fato de ele sentar numa igreja, ouvir a palavra, bater a carteirinha de domingo, não é isso ser cristão. Ser cristão é respeitar os pais, é amar o próximo, pagar as suas contas. É você ser um exemplo no trabalho, na escola, e você ver esses frutos sendo evidentes na vida dessas pessoas. E você ouve e conversa com a maioria dos cristãos, a primeira coisa que ele diz é: pastor, ela é linda. Pastor, ele é lindo, ele é um gatinho. E você consegue perceber que a mentalidade das pessoas estão corrompidas. Por uma mentalidade mundana, uma mentalidade caída, uma mentalidade que não é bíblica. O que vale hoje é o aspecto da beleza e não mais os frutos do Espírito Santo. É por isso que nós temos que clamar por avivamento. Porque o povo evangélico hoje casa-se e não param de casar. Por isso que precisamos de avivamento espiritual. E foi isso que Êxodo, na sua colocação, disse: acabar dessas coisas, alguns dos chefes vieram falar comigo, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, não se separavam dos povos de outras terras e de suas abominações. Observe que a base daquele povo de Israel, que eram os sacerdotes e os levitas, aqueles sacerdotes que eram responsáveis por carregar a lei do Senhor, o sacrifício do Senhor, os levitas que estavam carregados de fazer todo aquele trâmite de sacrifício dentro do templo, estavam corrompidos. Aqueles que eram para demonstrar ensinamento, vida e santidade, eles estavam corrompidos. Como um povo se sustenta se a liderança está corrompida? Me diga. Você olha hoje para os pastores modernos, eles já estão no terceiro casamento. Estão no púlpito ensinando sobre casamento. Aí você vê como as coisas estão manchadas, estão quebradas e dilaceradas. Por isso que precisamos de avivamento. Porque hoje é assim: não tem nada a ver, não tem tudo a ver, porque Deus disse que tem a ver, gente. Se Deus disse que tem a ver sim. E devemos se rebaixar aos aspectos dos princípios diários de Deus quando Deus diz: errado. Um erro não justifica o erro.
Observe que o povo de Deus estava metido com o povo pagão, era um povo misto. E Deus disse: vocês devem se apartar desses povos. Vocês estão se relacionando com esses povos. Alinhava e se mistura. Infelizmente. Aqueles que eram para estar envolvidos com a santidade de Deus e com o aspecto da transmissão da lei do Senhor estavam corrompidos. Observe que no Novo Testamento tem uma profecia que diz: ferirei o pastor e as ovelhas vão. Se o altar, gente, ela é corrompida, automaticamente a igreja é corrompida também. Se meu pastor está envolvido em coisas por debaixo do pano, a igreja não vai hesitar em fazer também. Porque se meu pastor faz, eu faço. E hoje está assim ou não está? Observe que hoje você vê pastores ganhando dinheiro na política, é muito normal isso hoje. Aí o rapaz vai e vende seu voto também por R$100, porque ele disse de feijão, de arroz, e está tudo normal, gente. E isso virou normalidade no meio da igreja. É por isso que precisamos do avivamento, é Deus reacender as chamas. É a promessa da evidência de que Deus disse ao seu povo: darei um novo coração a vocês, e nesse coração estará a minha lei. É isso que devemos clamar, para que Deus reacenda essa chama do entendimento de saber o que é profano e do que é santo. Porque hoje em dia não tem mais diferença no meio do povo de Deus. O que é santo e profano para o povo é a mesma coisa. Não pode uma mentira aqui, não, mentira é pecado. Amém, gente? Mentira é pecado. Não pode foi só um errinho, não é pecado, gente. Não devemos amortizar o erro. Devemos combater ele. Porque assim, o próprio Jesus disse: um pouco de fermento leveda toda a massa. Jesus está dizendo: só um pouquinho. A massa se leveda. E era pequeno. Se você soubesse como era que as massas antigamente eram levedadas, meu Deus do céu, eles pegavam uma massa nova, deixavam que aquela massa se estragasse, e ele pegava um pedacinho de nada daquela e colocava na boa e misturava entre ela. Daqui a pouco a massa fazia. E tinha que ser pequeno, porque fosse grande demais, estragava, tinha que ser pequenininho. Estudando isso, meu Deus. Então uma coisa pode ser besta aos nossos olhos, mas pode causar um dano. Não existe um médico dizer para nós, ensinar: é um câncer pequenininho, liga não, você é assim que se trata? Eita, tomei um copo ali de veneno, um chumbinho tamanho nada, só tem só um pouquinho, nem. É perigoso ou não é perigoso? E por que com o pecado a gente fica tratando? Não, foi besteira. Uma coisa que mata você, acaba você, destrói você, acaba com a família, acaba com a amizade, acaba com a igreja, e você tratando isso normal. Isso tá certo, gente, isso é justo. Olha a mentalidade das pessoas hoje. Como elas precisam de avivamento. Como elas precisam de avivamento. Nós precisamos de um avivamento. O verso 3, vamos ler comigo. Quando eu vi isso, veja só, o próprio, estou falando aqui de Esdras, ele diz da seguinte forma: quando eu vi isso, rasguei as minhas roupas e o meu manto e arranquei os cabelos da minha barba e me sentei perplexo. Observe que ele se mostra e se diz ao povo: eu estou perplexo, e quando ele rasga as vestes era um sinal de dor e de vergonha diante de Deus. Esdras estava envergonhado do tanto que as pessoas se desviaram da lei do Senhor e da verdade do Eterno. Será que nós temos essa capacidade de olhar para esse mundo aí evangélico, analisar todo o contexto e sentir a mesma dor que Esdras sentiu? Será que nós temos essa capacidade de olhar e sentir essa mesma dor, arrancar os cabelos da nossa cabeça e ficar perplexo com o que está acontecendo hoje no meio evangélico? Será que nós devemos e temos essa autonomia? Ou nós estamos tratando isso com tanta frieza, uma coisa tão séria? Ontem eu orava ao Senhor e dizia assim: meu Deus, aviva o teu povo, derrama o avivamento no meio do teu povo. O avivamento, pessoal, ele não é tramado. O avivamento, quando Deus derrama o seu Espírito, você não vai rodar na igreja. Eu digo a você, de fato, quando Deus derramar o Espírito Santo dentro da igreja e o mover dele começar, você não vai correr, você não vai pular, você vai chorar pelos seus pecados.
Você vai ver o quão imundo você é, porque a primeira coisa que o Espírito Santo tem, a obra do Espírito Santo é convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado. Essa é a obra do Espírito Santo. Se o Espírito Santo está agindo, a primeira coisa é a convicção de pecado. É você ver a língua grande que você está, os olhos grandes que você está, inveja, que o seu coração corrompido, mal e perverso. É isso que o Espírito Santo faz. Ele revela a sua iniquidade, o seu pecado, o quão débil você é, o quão perverso você é, e você cai nos pés do Senhor chorando e pedindo arrependimento. Isso é avivamento. É quando você sai transformado e chega na sua casa, as pessoas dizem: ele foi transformado, ela foi transformada. Isso é avivamento. É quando você sai para pedir perdão àquelas pessoas que você magoou tanto e feriu. É quando você aceita o perdão de outros e não leva rancor no seu coração, não tem perversidade, não tem ira, não tem mágoa. Isso é avivamento. E foi isso que Êxodo sentiu e viu o povo, como o povo distante estava do Senhor. O homem ficou atônito, porque esse é um papel de um líder. Esse é um papel daqueles que lideram e que foram chamados pelo Senhor, é ficar atônito, é ficar perplexo mesmo, e ficar triste com o que acontece dentro da igreja. As pessoas vazias, as pessoas tristes, sem interesse, as pessoas sem amor, sem prazer, não querem nada com Deus, não querem nada com o reino, mas quando se envolvem seus sonhos, seus prazeres se matam e se envolvem, morrem, mas não fazem nada pelo Senhor. Então, existia remanescentes naquele contexto. Observe que mesmo naquele contexto caótico, mesmo naquele contexto onde havia pecado, pessoas distantes do Senhor, pessoas que estavam misturadas, fazendo tudo que Deus odiava que as pessoas estavam fazendo, existiam remanescentes que queriam avivamento, queriam transformações, e hoje também não é diferente. Hoje não é diferente. Por mais que nós tenhamos e vejamos uma igreja muitas das vezes corrompida, uma igreja muitas vezes falha, fraca na oração, fraca no jejum, fraca na leitura da palavra, no conhecimento sobre Deus, ainda existem remanescentes. Ainda existem homens e mulheres que querem ver a transformação do próximo. Observe e veja o verso 4 comigo, por favor. Então se reuniram em volta de mim todos os que tremiam diante da palavra do Deus de Israel, por causa das transgressões dos que tinham voltado do cativeiro. Porém eu permaneci sentado, perplexo até a hora do sacrifício da tarde. Oremos para que Deus levante pessoas que queiram engajar nesse mesmo compromisso de orar para um avivamento. Porque existem remanescentes, existem homens ainda e mulheres que querem ver uma igreja transformada. Não existe igreja perfeita, existe igreja transformada. O que é uma igreja transformada? Uma igreja onde você olha para o irmão e você perdoa o irmão, mesmo porque o irmão falhou com você. Você entende que na igreja não tem perfeitos, tem pessoas que estão em transformação igual a você. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizendo: pastor, não vou mais para a igreja porque lá é um bocado hipócrita. Cansei de ouvir isso. Eu digo: venha para cá que tem vaga para mais um, você faz parte dessa equipe. Você é hipócrita também, chega para cá. Não se ache perfeito e correto demais. Está na hora de nós olharmos com amor para o próximo e com misericórdia. O irmão erra, acabou-se. Aí a igreja veio de amar, dá de paulada. Ao mundo vai e ama. Vamos tomar uma, meu irmão, chegue. Senta aqui, venha. Aqui tem consolo para você na mesa do bar. A igreja que era para amar, socorrer, cuidar, discipular, ela chuta, joga fora. E o mundo, o diabo sabe muito bem como tratar uma pessoa assim. Chega, aqui tem amizade, porque acha que a amizade é na mesa de um bar. Que na igreja era para ser assim, era ou não era? Para ter amor, ter graça, paciência. Mas ele tem? Não, porque ele se acha perfeito demais. E nós não somos perfeitos. Somos falhos, pecadores. E se fosse revelado os nossos pecados que a gente faz por debaixo dos panos, meu amigo, sua máscara caía. Porque tem pessoas que se acham corretas demais. Você já orou por você hoje? Você só orou pelo que você quer? Você já parou para olhar para você e ver as suas falhas? Já anotou suas falhas no papel? E ver que eu estou falhando nisso, eu tenho problema com isso. Você já parou para fazer isso?
Ou você está preocupado mais em olhar a vida dos outros? Porque a Bíblia diz que antes de você tirar a trave do olho do teu irmão, o cisco que está no olho do teu irmão, tira a trave que está no teu. Nós precisamos olhar para nós e começar a olhar para nós mesmos, para que Deus possa derramar o seu Espírito sobre a sua igreja. Nós precisamos disso sim. Pessoal, diga a vocês, e eu vou dizer para vocês, por que nós não temos envolvimento? Escutem que eu vou dizer a vocês uma coisa, que vocês vão achar, isso vai ser chocante para você. Observe, nós passamos a semana inteira correndo para cima e para baixo, resolvendo as coisas, assistindo filme, série. É assim ou não é? Vamos ser sinceros, mexendo no celular, a gente não tem sono não, gente. Chega no culto da sono, isso é espiritual, meu irmão. Nós estamos falando de apenas 35 minutos a 40 minutos de culto e você está com sono, você está dormindo. Tem algo de errado com você, meu irmão. Porque você passa horas na frente de um celular, na frente de uma TV, você não tem um pingo de sono. Conversa com a vida dos outros até não sei que hora, mas quando é para ouvir a palavra, você dorme, você cochila, você fica olhando com a cara de banana. Pelo amor de Deus, nós deparamos com essa cultura terrível. É por isso que nós não vamos ter avivamento nunca, nem tão cedo, porque o povo não quer. Vem para a igreja por vir, não adoram direito, não se entregam ao Senhor direito, quando é hora da palavra, dormem. Isso é uma falta de respeito. Isso é uma falta de respeito com Deus Todo-Poderoso. Observem, leiam os avivamentos daqui, das Escrituras. Toda vez que a palavra estava sendo pregada, eles estavam atentos, ficavam de pé para ouvir o ministro pregar o Evangelho e a palavra do Senhor. E hoje em dia as pessoas dormem por 40 minutos, mas quando sair daqui, vai para casa, mexer no celular, vai dormir de 10 horas da noite, 11 horas da noite, 1 da manhã sem sono, tem até insônia, mas quando chega no culto dá sono. Meu irmão, reveja a sua vida espiritual. Reveja a sua vida espiritual, hoje mesmo. Se você quer que Deus derrame seu espírito, eu digo uma coisa a vocês, pelo amor de Deus, reveja seus conceitos. Reveja quem você é, se você é um cristão mesmo. Se o Espírito de Deus está em você, analise. Meus amados, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Salmos 34, 18. Deus está perto, mas você quer Deus perto de você ou não? Você prefere pessoas que falam da vida de todo mundo perto de você, meu irmão, todo dia? Todo dia você está caindo em falar da vida dos outros, uma coisa que não é da tua conta, está se metendo. Não é da tua conta, cala a tua boca, vai viver tua vida. Para de falar a vida dos outros. Não é da tua conta, se cala. Se tu não consegue resolver, não fala. Se não te chamaram, cala a tua boca. É por isso que os crentes de hoje sofrem, porque se metem em coisas que não foi chamado e não é da sua conta. Você já tem problema para resolver, para estar resolvendo dos outros. Leve sua cruz, meu irmão e minha irmã. Não carrega a cruz dos outros. Se você não está podendo nem com a sua, você vai carregar dos outros? Quem precisa se tratar é você. Se trate primeiro para poder tratar os outros. Quem está doente é você. Cuide de você mesmo. Você cuida dos outros. Pare de estar tentando resolver os problemas de todo mundo. Você é Deus, né? Você é Deus agora? Então tá bom. Resolva o problema dos outros. Não é seu, não está na sua alçada. Eu que eu não faço, sou pastor, meu irmão. Sou pastor, eu não resolvo o problema de todo mundo não. Sabe por que eu não resolvo? Porque tem gente que não quer mudança. Você vai bater na tecla, você só vai se desgastar. Não querem te ouvir, não fale mais. E ponto final. Jesus, gente, o próprio Jesus. Quem é que vai seguir? Quer não, então pronto, vou embora. Olhou para o discípulo e ainda disse: você não quer ir embora também não? Não quer me ouvir? Não ande comigo. Foi assim ou não foi, gente? Foi assim ou não foi? João 6, tá todo mundo calado? Não tô calado aí. Não tô calado não, ficou medo de mim não. Tô bichão, pelo amor de Deus, tô pregando só. Vocês querem ir embora não? Vá também. Pedro diz: pra onde nós vamos, só tu tem palavra de vida eterna. É essa compreensão de graça que devemos ter. Para onde nós iremos, pois só tu tem palavra de vida. Nós vivemos numa geração que não entende nada disso. Nada disso. É triste, meus irmãos. Eu digo a você, é triste. É muito triste nós olharmos para uma geração que trata a Deus como fosse nada. Trata a Deus como fosse nada. É porque a imagem de Deus é muito pequena, sabe? Infelizmente é muito triste. Porque a imagem que essa geração tem de Deus é muito pobre. É um Deus banana. É um Deus
sentar hoje para a maioria dos evangélicos conversar com eles sobre os atributos de Deus, nem isso eles sabem o que é. Os atributos de Deus, nem isso sabem. Porque não sabem e não querem conhecer nada sobre Deus. É por isso que a imagem de Deus é tão pobre que a gente não consegue adorá-lo da forma correta. É por isso que o culto para muitas pessoas é chato. Porque passa a semana inteira se alimentando com comida de demônio. E TikTok pra lá e vendo mulher dançando na tela. Eita, é uma bagaceira. Chamando palavrão. É toda coisa que acontece. É bom isso aqui. Gente, o povo diz, celular é maldição. Já ouviu falar de dizer isso? Eu digo que é uma bênção. Eu vou dizer a você porque é uma bênção. Sabe por quê? Por dois fatores. Primeiro, porque isso aqui me fez levar o evangelho para pessoas que, longe, eu nunca teria contado para levar o evangelho. E consegue levar. E outra coisa, isso aqui revela os hipócritas. Antes você tinha até uma mascarazinha, hoje aqui revela. É só pegar seu histórico que você está fazendo no seu celular, mostra quem você é de verdade. Só isso. Agora é maldição. Maldição é para você que quer fazer porcaria. Problema seu. Porque tudo que Deus faz é o quê? Bom. Amém? O diabo vai lá e distorce. Amém? Pastor, o celular é maldição. Então por que o povo que diz isso ainda usa o celular? Então tu vive com a maldição no bolso, né? Entendeu? A gente tem um negócio, uma fala que não tem lógica, não faz sentido. Amém? Não faz sentido. Que nós possamos olhar para nós e clamar ao Senhor por um avivamento. Nós estamos precisando do avivamento. E o verso 6, quero que vocês leiam comigo. Verso 5, perdão. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação com as roupas e com o manto já rasgado, me pus de joelhos, estendi as mãos aos céus, para o Senhor, meu Deus, e disse, meu Deus, estou confuso e envergonhado. Qual foi a última vez que a gente disse que está com vergonha de conversar com Deus por causa do nosso pecado? Qual foi a última vez que você fez isso? Deus, estou com vergonha de conversar contigo. Pequei. Qual foi a última vez que fez isso? Tem pessoas que nunca fez isso. Nunca, Senhor, eu estou com vergonha. Sabe por que Deus, para muitos, é apenas aquele amuleto de sorte? Quando as coisas estão se acabando, o que é que eu faço? Deus, vem cá, me ajuda, socorre, meu Deus, ora, bota um louvor lá para se emocionar. Pronto. Tá tudo certo. Depois que passou, lá. Deus tem que ser presença real em nossa vida todos os dias, gente. Você se acorda, Deus é presente na tua vida. Na tarde, no almoço, Deus é presente na tua vida. À noite, na hora do dormir, Deus é presente. Deus se faça o seu amigo diário presente todos os dias na sua vida. É verdade. A promessa está de pé, estou com vocês todos os dias, até a consumação. Essa promessa tem que se fazer real em nossa vida. Nós temos que viver como se Jesus estivesse do nosso lado. Mas você não vive. Infelizmente. Isso é muito triste. Olhe quantas vezes você mentiu. Olhe quantas vezes você tentou enganar o outro, passar por cima do outro. Você foi mal para com o outro, você foi perverso para com o outro. Você incentivou uma briga, você incentivou uma fofoca, você colocou lenha na fogueira. Você está pecando, meu irmão. Se não apazigou, porque a Bíblia diz, a paz seja com quê? Se depender de mim, todos têm paz. Você tem promovido a paz, você tem promovido a briga. Você tem feito. Aí você vai dizer, gente, você está perto de Deus, eu estou dizendo, você está perto de Deus, ela promove a paz. Você concorda comigo? Eu digo porque comigo é assim, quando chega um problema perto de mim, seja da minha família, da igreja, eu tento resolver da melhor forma possível. Rapaz, aconteceu, eu falei, pra que isso? E pra que esse agora todo? Esse grito todo? Vai resolver agora? Não, então se acalme, ele vai resolver da melhor forma possível, sem gritaria, sem briga. Ponto. É um nojento mesmo. Pronto, assim, nós temos um grande problema. Quando você não gosta de alguém, tem um problema contra aquela pessoa que você não gosta, aí você se manifesta em desce o cacete também, tá pecando também. Eu não gosto de fulano, mas quero ver fulano ir pro fundo do poço. Faça isso não. Se teu inimigo tem sede, dá de beber. Se teu inimigo tem fome, dá de comer. Porque fazendo isso, amontoarás brasa viva em sua cabeça. Nós temos feito isso? Meu Deus do céu!
A gente tem se manifestado de forma tão perversa para com aquele que se disse não. Porque, gente, eu digo a vocês uma coisa. Está conversando com uma pessoa esse dia não, ontem. Isso é um bom tempo em falar com essa pessoa, quase uma hora conversando, pastoreando essa pessoa. Pastor, é porque é o seguinte e tal, e eu tenho uma certa dificuldade de perdoar tal. Filho, tá pecando, né? Pastor, mas você tem que me entender, filho. A gente tem que entender também o que Deus fez pela gente, né? Na cruz do Calvário, tem nem direito de perdoar e perdoou. E assim, meu irmão, para ser bem sincero com você, Jesus disse: se você não perdoa, eu também não te perdoo. E com o senhor já aconteceu, filho, meu amigo, eu não vou nem contar histórias. O pastor que ele pediu para estar perdoado. Queria ficar lá na sua igreja. Tá, pode ir. Tá. Aí o povo chegou para mim: pastor, o povo, não foi nem eu, o povo. O senhor vai aceitar esse casal de novo na igreja. Eu fiz isso com o senhor. Mentiu acerca da sua pessoa, o senhor vai aceitar ele de novo. Tá bom. O mal não está em mim, está neles. Pedir perdão é um bom começo, concorda comigo, gente? Pedir perdão é quando a pessoa reconhece o estado de miséria que se encontra. Ótima coisa. Mas é um arrependimento que a gente tem que ver o quê? Frutos. Vou dar para você, vamos supor que seu marido dá um murro no seu olho. Ele fica roxo. Aí você não chamou a polícia porque você é besta, né? Essa coisa tem que chamar a polícia, o choque, o golpe. A ideia da mulher tem que ser com a polícia, ou não é? É ou não é? É desse jeito. Bateu na mulher, choque, dê aí os homens agora, né? Leva ele, vai preso, marido da pena, tudo certo. Também, gente, a agressão contra a mulher tem que se chamar o quê? A polícia. Aliciamento de crianças tem que se chamar o quê? Entregar para a justiça e ponto final. Amém, gente? E não ficar passando pano. Já vi a igreja passar pano para quem agride mulher. Não vamos dizer nada aqui, não esconda aqui do esconda, porque mas se o povo souber, se o povo souber, aí ia saber pelo pastor, porque por mim eu mesmo ligo, eu faço questão de ligar. Eu fui meu 190 bonito aqui na minha casa, tal. E não corra não, meu irmão. De verdade, não corra não. Fique para assumir sua responsabilidade. Mostre que você se arrependeu agora. Não é? E hoje em dia, nós vemos as pessoas passando pano para agressores. Vamos supor que ele fez algo com você desse nível. Você quer perdoar porque também é um problema seu, um particular seu? Vamos ver os frutos? A partir daquele dia, depois do murro, você vê os frutos. Mudou? Porque você ainda está com um abençoado desse, homem. Daqui a pouco é a morte. Se ele der uma vez, daqui a pouco ele vai te matar. O homem sem Cristo, meu amigo, só Deus para transformar ele por misericórdia e por graça. Um homem com Cristo, gente, é difícil. Você vê a luta que é, o embargo que é, quando ele é perverso, ele é mau. Por isso que precisamos de um avivamento, para que a mentalidade tanto dos homens como das mulheres mudem. Por isso que precisamos de um avivamento. Tá, ele é meu cunhado, gente, tá? Meu cunhado. Sou casado com a irmã dele. Pergunta a ele, ele fala muito bem qual foi o que eu tratei mal a irmã dele. Sabe por quê? Eu disse que eu tenho que tratar ela como Cristo amou a igreja. Ponto. Qual foi o dia que Cristo bateu na igreja dele? Qual foi o dia? Nenhum. Ele morreu e se entregou? Isso que eu digo aqui, opa, calma. Vamos resolver. Fique quieto aí. Nem se estresse. Vai descansar. Deixa comigo. Amém, gente? É assim. Por que, pastor, é assim? E Deus disse que é assim. Amém, gente? Eu vou só com uns homens folgados. Aí, uns bebarrão, fedendo a cachaça, chega em casa, ai meu Deus do céu, não ama a esposa, não ama ninguém, se acha o dono de tudo. Que Deus tenha misericórdia. O avivamento deve acontecer com urgência, devemos clamar ao Senhor por isso. Rapidamente. A grande pergunta que eu vou deixar no ar é: qual foi o último dia que você ficou envergonhado para levantar a face a Deus em ato de oração? Eu vou ler o texto com vocês e a gente encerra com essa meditação. Meu Deus, verso 6. Estou confuso e envergonhado para levantar a face a Ti. Meu Deus.
Porque as nossas iniquidades, nossas, não só a deles, a de todos, as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa chega até os céus. Qual foi a última vez que você se envergonhou por causa dos seus pecados diante do Senhor? Reflita. Vamos ficar de pé. Vamos orar.